Paz e graça, meus irmãos. Essa é a segunda parte do assunto se Jesus instituiu a Santa Ceia com vinho, né? E agora eu quero começar com vocês aqui com o Êxodo capítulo 13, verso 7. Preste bem atenção. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Meus irmãos, a palavra é clara, né? Que nenhum fermento haverá dentre vós. Essa palavra aí, ó, fermento é seor, que significa levedado, aquilo que é alterado pela fermentação. Seja natural ou químico, é aquilo que se altera o produto. O mosto, ele passa por um processo de fermentação, né? Onde o açúcar ali, ele vai se transformar em álcool, né? Que é o processo de seor, no hebraico ali, né? Aquela palavrinha seor, que é fermentação natural. Como foi exposto no primeiro vídeo, os elementos que em ordenança na lei estava era a comida, né? E não a bebida. E eles são aqueles que eu apontei, eu vou apontar aqui de novo: a carne do cordeiro, pães asmos, né? Sem seor, né? E ervas amargas. Fora esses elementos aí, não existe na lei, né, outra coisa. O suco de uva, né, sendo assim, é claro, ou a fruto da vide, né, como melhor preferirem, que ele foi inserido pelos israelitas no rito memorial. Isso não está na lei. Podem vasculhar a lei, que não está na lei. A lei só tem esses 3 elementos para pesar. Ok? Então vamos continuar. E Jesus, né, ele usou esse fruto da videira, né, que foi inserido pelos israelitas na ceia da Páscoa, sendo ele sem o processo de fermentação, para estar de conformidade com a lei, né? Sabemos que após Jesus celebrar a Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia, conforme está escrito lá em Lucas capítulo 22, no verso 14 em diante. Veja que vai dizer lá, ó: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei, e agora repartir entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Notou, meus irmãos? Jesus disse ter desejado ansiosamente comer com os apóstolos aquela Páscoa. E é notório o que o texto nos diz, né? Então é logo após a ceia da Páscoa. Então Jesus, ele pegando o pão que estava na mesa e o cálice que fazia parte do que ele celebrou a Páscoa, ele vai instituir a Santa Ceia. Olha o verso 19, o que vai dizer: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Notou, meus queridos? Os mesmos elementos da Páscoa, ou seja, nada levedado, nem o fruto da vide e nem o pão. Outro ponto que deve ser observado é a ordenança para o sumo sacerdote. Vamos para Levítico capítulo 10. Veja o verso 8 que vai dizer: falou também o Senhor a Araão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes, preste atenção, o verso 10, para fazerdes diferença entre o santo
e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Notou, meus queridos? Abster-se do vinho e da bebida forte para fazer diferença entre o santo e o profano? Muito bem. E sabemos que Jesus ele é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Separado. Veja o que diz o Provérbios agora e medite. Provérbios 20, do 1 ao 2. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão, é o terror do rei. O que lhe provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Bom, sabemos que Jesus ele ceiou a Páscoa, e após ceiar a Páscoa, ele ceiou a Santa Ceia. Então ele tinha bebido o fruto da vide na Santa Ceia, na Páscoa e também na Santa Ceia. Se Jesus tivesse bebido vinho, ele teria pecado diante de Deus. Sabemos que a lei da Páscoa proibia, lá em Êxodo 12, verso 14 ao 20, proibia a presença do Seor, que é o agente fermentador, durante a semana desse evento. E Deus deu essas leis, porque a fermentação, meus irmãos, simbolizava a corrupção, simboliza o pecado. O Filho de Deus, Cordeiro Imaculado, cumpriu a lei com excelência. Então, meditem nessa palavra aí. Sendo assim, Jesus não bebeu álcool na Páscoa, e muito menos na Santa Ceia. Nada levedado se achou dentre eles. Que Jesus venha abençoar a sua vida e edificar através dessa palavra. Amém.